Bem, a gente tem conversado bastante por aqui sobre a importância de que o estudante de direito, o advogado, enfim, todo mundo que lida com direito penal, conheça a fundo a jurisprudência dos tribunais superiores. O conhecimento do direito, ele não pode mais ser um conhecimento estático, ele precisa ser dinâmico. E hoje a gente vai conversar sobre uma súmula do STJ, que é a súmula 231. A súmula 231, ela estabelece que a presença de uma circunstância atenuante, ela não pode conduzir a pena abaixo, aquém do mínimo legal. Bom, vamos entender isso já sabendo que essa é apenas uma das diversas súmulas que tratam sobre o tema aplicação da pena, que aliás é um tema bastante complexo. Portanto, não pode ser conhecido meramente pelo domínio dos artigos do Código Penal que tratam desse assunto. Bem, vamos entender o seguinte: quando a gente fala sobre a jurisprudência dos tribunais superiores relativas à aplicação da pena, a gente precisa relembrar a dosimetria da pena. Mas antes da gente fazer isso, eu quero te fazer um convite. Nos próximos dias, eu estarei lançando o meu curso de Prática na Jurisprudência Criminal. Ele é um curso em que eu vou analisar todo o direito penal, o processo penal, as leis especiais, a execução penal, que existe através de entendimentos simulados do STJ e do STF, da jurisprudência em teses do STJ e dos recentes julgados noticiados informativos tanto do STF quanto do STJ. Mas eu quero pedir que você ainda não se matricule no curso, porque quem estiver no grupo VIP, que o link está abaixo desse vídeo, vai ter a condição de apenas em um único dia fazer a inscrição por um valor totalmente diferenciado do que vai ser oferecido para todo o Brasil. Então, se você tem interesse em dominar a jurisprudência dos tribunais superiores, entra no nosso grupo VIP. Agora vamos lá. A dosimetria da pena ela é realizada em 3 fases, ou seja, nós temos na primeira fase as chamadas circunstâncias judiciais, que estão no artigo 59, na segunda fase as circunstâncias agravantes e atenuantes, em que você precisa principalmente ter o domínio dos artigos 61 e 65 do Código Penal, e por fim, na terceira fase, as causas de aumento e as causas de diminuição. O que é importante você entender é que pelo entendimento simulado e pelo entendimento majoritário dos nossos tribunais, na primeira e na segunda fase, a pena ela não pode ficar nem aquém do mínimo e nem além do máximo. Mas existem críticas. O próprio STJ já teve decisão no sentido de que alguns entendimentos simulados, inclusive, eles não são absolutos. Isso precisa ser analisado diante do caso concreto. A gente tem que entender que quando não estamos diante de uma súmula vinculante, por exemplo, a gente tem a possibilidade, em algumas situações, de determinadas relativizações. Muitas vezes, o entendimento simulado ele não é aplicado a 100% dos casos. Muito embora, é claro, ele estabeleça um entendimento que é o entendimento daquele tribunal. A crítica é que a gente pode ter uma situação, por exemplo, de menoridade, que é uma circunstância atenuante, em que o réu teria direito a que a sua pena fosse reduzida e, em virtude do entendimento simulado, isso não poderia ser aplicado. Então, nós temos também uma crítica muito grande por parte da doutrina em relação à súmula 231. Pelo entendimento, portanto, majoritário dos nossos tribunais, que ainda vem sendo aplicado, nós só poderíamos ter uma pena acima do máximo e aquém do mínimo. Exemplo, no crime de furto, pena de 1 a 4 anos. A pena só poderia ficar abaixo de 1 ano e acima de 4 anos se nós estivéssemos na terceira fase da dosimetria da pena. Diante, por exemplo, de uma tentativa, que é uma causa de diminuição, trabalhada na terceira fase da dosimetria da pena, nós poderíamos ter a pena do furto abaixo de 1 ano. No caso da presença de uma causa de aumento de pena, nós poderíamos, no caso do furto, ter uma pena aplicada acima de 4 anos, entende? Agora, fora disso, fora da terceira fase, isso não seria possível. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se, entre no grupo VIP para que você tenha a possibilidade de dominar a jurisprudência dos tribunais superiores. Até o próximo!